Olá pessoal, tudo bem? Bom, hoje, seguindo já o curso Aspectos Históricos do Judô, iremos ver um pouco sobre o âmbito nacional, o judô no Brasil, algo que é também extremamente importante que todos os praticantes de judô tenham conhecimento de algumas características básicas, primordiais da estrutura da organização do judô em nosso país. Vamos lá. A primeira instrução do Jujutsu no Brasil. Essa instrução ocorreu em 1870, aonde o japonês chamado Meiji Takewasa fazia uma demonstração do Jujutsu na capital francesa, aonde um nobre brasileiro verificou e gostou daquela modalidade que para ele era desconhecida e pediu para que o japonês fizesse a mesma apresentação no Brasil. Provavelmente, né, ele fez isso e o nobre pagou todos os custos para ele ir para o Brasil. Chegando no Brasil, ele fez a apresentação nada mais, nada menos para o imperador Dom Pedro II, a qual também gostou e nomeou o Menji como professor de artes marciais da Guarda Imperial. Ele ficou trabalhando nessa área até 1889, onde houve a proclamação da República, e com isso despediram ele. Há pesquisas que relatam que ele ainda continuou no Brasil e trabalhou na área circense, mas nada assim concretizado, né? Aí vamos lá. A questão da chegada no judô do Brasil. Existem duas versões que contam um pouco sobre essa história. A primeira versão é que veio o judô através dos imigrantes, a questão da imigração japonesa, no navio Katsumaru, em que, dentro desse quantitativo grande de imigrantes que veio para o Brasil, a questão de trabalho, existia professores de judô, praticantes de judô, que, ao chegarem no Brasil, utilizavam o esporte como forma de prática para desestressar e também para, vamos dizer, diminuir a questão da saudade do seu local de nascimento. E a segunda versão vem através de Maeda e Satake, que foram professores que foram enviados pela Kodokan para a questão da expansão do judô, a divulgação da modalidade e a internacionalização do judô no nosso país. Mas vamos lá para a primeira versão. Imigração japonesa no Brasil. Após a Segunda Guerra Mundial, vários japoneses começaram a procurar outros países no intuito de ser a sua nova casa. Como naquela época o Brasil estava tendo destaque na parte da agricultura, algo que até hoje é destaque, até por conta da sua expansão territorial, a questão do seu solo fértil, algo que pode ser plantado em diversas regiões, diversos tipos de vegetação, trouxe interesse dos japoneses em vir para cá. E com isso, houve a formação de colônias japonesas em diversos estados brasileiros. Através da chegada desses imigrantes, o povo brasileiro teve contato com a cultura oriental, que vai desde os seus costumes às suas tradições. A principal colônia japonesa ficou no estado de São Paulo, estado na qual, até hoje, é a principal estado potência no Brasil de esporte, né? Algo que a gente pode configurar é que, por conta da expansão desses povos para a questão do interior de São Paulo, algo que contribuiu também para a expansão esportiva em diversos lugares. Hoje em dia, se a gente olhar, existem vários tipos de modalidade esportiva que é só praticada na capital. No interior, não existe a prática. Isso é muito ruim na questão de seleção de talentos, a questão de formação de equipes, que não há uma seleção adequada, não há, vamos dizer assim, uma seleção dos melhores atletas para o evento. Com isso, desenvolvendo mais a modalidade, ao mesmo tempo desenvolvendo o trabalho naquele estado. O início do judô no Brasil, através da imigração, dizem não, há relatos, né? Não é que diz, há relatos, que veio sem nenhuma instituição organizadora, né? A organização veio depois com a associação, a
associação de judô e Aikido, e depois a associação de faixas pretas, né? Para depois vir as federações e as ligas desportivas. Apenas na década de 20, início da década de 30, chegaram ao Brasil imigrantes que tiveram a ideia de organizar práticas regulamentadas de judô e kendo. Mas voltando, né? Em São Paulo, quais são os professores de destaque? Tem o Tatsu Okoshi, Katsunato, Tokozu Terazaki, Yasuichi Ono, Sobuei Tani e Ryuzo Ogawa. Ogawa é um dos professores com mais destaque nacional hoje em dia. A gente pode perceber que grande parte de atletas olímpicos saiu dentro da família Ogawa, a formação tinha inclusive a família Ogawa, ou alunos da família Ogawa, que hoje são professores, né? Fora que ele ajudou, e o Ogawa ajudou no desenvolvimento, tanto no estado de São Paulo, como no estado do Rio de Janeiro, como também no estado do Rio Grande do Sul, contribuindo para o desenvolvimento do judô naquele local. No Paraná, tinha as cidades da Açaí, Uraí e Londrina. O judô deu seus primeiros passos com os professores Sadai Ijihara, Shunzo Shimada. Já no Rio, tem destaque dos professores Masano Gino, Takeriano, Yoshimasa Nagashima, Igeo e Omori. Lembrando o seguinte, o professor Masami Ogino, ele tem, vamos dizer assim, raízes já aqui no Nordeste. A gente faz parte dessas raízes. Ele foi professor do professor Faustino, do Shihan Faustino. E muita coisa que ele repassou para o professor é repassado pelos alunos do professor Faustino hoje. Já o Nagashima, o professor atuante aqui no Nordeste, no Rio Grande do Norte, o professor Carlos Barreto, um dos fundadores da equipe Nagashima, uma das equipes mais fortes do Rio Grande do Norte, possui várias unidades em vários locais do estado. Mas vamos lá, a segunda versão seria de Maeda Satake, né? A chegada dos primeiros professores lutadores também deixou o seu legado. Dentre eles, os pioneiros destacam Mitsu Maeda e o Satake, aluno de Jigoro Kano. Maeda, também chamado de Conde Koma, chegou ao Brasil em 14 de novembro de 1914, entrando no país por Porto Alegre. Por isso que a gente, futuramente, aqui a gente vai falar um pouco sobre o Rio Grande do Sul. Porque, querendo ou não, o primeiro estado em que Maeda teve foi o Rio Grande do Sul. Junto com ele chegaram Satake, Laku, Okuru, Okura, Shimizu. Dentro desses aí, Satake teve mais expressão. Em 18 de dezembro de 1915, a trupe de lutadores chegou a Manaus, mas antes disso rodou o Brasil todo em demonstrações e desafios. Conde Koma se radicou em Belém do Pará, em 1921, enquanto Satake ficou em Manaus, onde ministrava aulas no bairro de Cachoeirinha, ainda na década de 20. Mas vamos entender um pouco mais de cada um deles. Mitsu Maeda, ele tinha 1,64 m de altura e 64 kg de peso. Ele foi aluno de Jigoro Kano, mas quem dava mais instruções a ele era o Tsuniro Tomita, um dos 4 senhores celestiais. Ele foi promovido a quarto dan por Jigoro Kano, ao qual intitulou o mais forte da história do judô. Isso aí a gente pode até encontrar no livro de Stanley Virgílio, que ele traz assim, Maeda, o Yodan mais forte de Jigoro Kano, né? Maeda foi um dos maiores divulgadores do judô no Brasil. Entretanto, a forma que era empregada não foi a de ensinar propriamente a arte. Essa função, muitas vezes, era deixada por Satake, mas sim de reconhecer o seu valor através de combates com lutadores de outras modalidades. Então, o que acontecia, né? Quando havia algum tipo de apresentação técnica educacional, quem mostrava muito era Satake. Mas, quando havia alguém que vinha com desafio, desafiava, quem assumia essa missão a lutar pelo judô era o Conde Maeda. Ao que consta, foram apenas 2 lutas em que foram perdidas por Maeda. Uma foi por Ishoya
e a outra pelo Satake. Dizem, né, que mesmo com o seu fim de vida, não existia ainda adversários para lutar contra ele, né? Para ver como é tão forte. Mas como alguns alunos perguntam, ele era conde mesmo? Bom, o título de conde ele recebeu na Espanha. E foi um título mais para ser, pelo jeito dele, ser muito nobre, pomposo. E pelo seu espírito alegre naquele país. Entendeu? E em 11 de março de 1930, ele se naturalizou brasileiro. E o Mitsu Maeda virou Otávio Mitsu Maeda. Dentro desse aspecto, ele recebeu pelo governo japonês a missão de assessorar a imigração e da condição de embaixador da imigração japonesa. Em 1941, Conde Maeda faleceu. Vamos lá para o Antônio Satake. Antônio Satake tinha 1,75 m de altura e 80 quilos. Radicou em Manaus, capital da Amazonas, onde montou 3 academias, sendo uma delas no Palácio do Vaticano. Ele foi introdutor do beisebol na Amazônia. Vale lembrar que Jigoro Kano fez o mesmo papel. Jigoro Kano ajudou no desenvolvimento do beisebol no Japão. Satake foi o primeiro a usar o judô em entidades associativas. No caso, foi em 1914. Desenvolveu seu trabalho enveredando pelos caminhos de ensino, praticando durante toda a sua atuação no judô e ainda abrindo academias em Manaus. Satake divulgava o judô em universidades, órgãos policiais e nas Forças Armadas. Como já relatei, né? Ele vivia mais no aspecto de ensino, não de luta. Isso aí já era o papel do Maeda. Confederação Brasileira de Judô. Algo que também é interessante saber. A sede é no Rio de Janeiro. O primeiro presidente foi Augusto Cordeiro. Existiu também um presidente, conhecido como Sérgio Abi, que ele foi vice-presidente da Federação Internacional de Judô, a FIJE, ou a IJF, e foi presidente da União Pan-Americana de Judô. Existiu outro presidente também, que ao mesmo tempo ele foi vilão, ao mesmo tempo ele foi mocinho, né? Eu posso dizer, né? Ele foi Joaquim Mamed Carvalho Silva. A família Mamed, né, permaneceu durante 20 anos na direção da gestão. E teve boicote da seleção brasileira em disputar competições internacionais, houve acusações de irregularidade de contas no TCU. Contudo, ele também foi responsável para a implantação, a liberação do esporte de lutas do sexo feminino a ser praticado no Brasil. Futuramente a gente vai falar um pouco, mas já vou adiantar um pouco, que antigamente, na época da ditadura militar, saiu um decreto em que proibia as mulheres de participar de eventos que ocasionaram essa questão de lutas. Fora as lutas, houve outros esportes, como futebol americano, que proibia a mulher fazer, que tinha como justificativa a questão de fazer mal à mulher. Liga Nacional de Judô e Confederação Brasileira de Judô. Quem viu primeiro? Na verdade, a Liga Nacional de Judô, que na época era a Liga Nacional de Judô e Kendo, é que veio primeiro, aonde os estrangeiros organizaram uma instituição que pudesse regulamentar algo no Brasil. Ela foi criada em 1933 e perdurou até 1940, aonde foi dissolvida pelo governo por conta das guerras que estava tendo na época, especificamente a Guerra do Pacífico, em que fez não só a dissolução da entidade, como também o judô ficasse inativo no Brasil. Só depois que houve a criação da Confederação Brasileira de Judô. Mas antes da criação, houve a criação da Federação Paulista de Judô, em que seu primeiro presidente foi o Dr. Lúcio Franco, da Academia ONU. A Confederação Brasileira de Judô foi fundada em 18 de março de 1969, sendo só reconhecida em 1972, através da mediação do professor Tatsuo Okoshi. E teve como primeiro presidente o professor Augusto de Oliveira Cordeiro. Vale salientar que antes as federações, como não tinha a confederação, as federações de judô, tudo ela era regulamentada pela Confederação Brasileira de Pugilismo.
Depois, quando houve a criação da CBJ, é que as federações tiveram a entidade própria mesmo, nacional, né? A Budokan é a promoção de faixa. É algo bem interessante para a gente ter noção, né? Antigamente, a instituição que tomava conta da questão de exame de faixa preta era a Liga Nacional de Judô e de Kendo. Com a dissolução, houve assim a liberação dos professores a fazer os exames, até a construção, até a fundação da Associação dos Faixas Pretas. E há relatos que diziam que a Budokan, do professor Rios Ogawa, fazia promoções de faixa aos seus filiados e era um dos exames mais difíceis. Por quê? Porque ele utilizava o estilo do Batsung. O que seria esse estilo, professor? Batsung? Seria aquele estilo em que vários atletas da mesma faixa lutariam entre si e os 3 melhores seriam promovidos. Então, esse aspecto não era visto o conhecimento técnico, mas sim de combate. Se o cara sabia combater. Então, se ele fosse o melhor entre todos, ele seria considerado, ele seria promovido. Dessa escola ainda tem, assim, nativa o Shihan Nagai, lá de Pernambuco. Originalização do kata no Brasil, né? De acordo com Shiakshi, o que seria o kata do judô? O kata do judô seria algo semelhante às regras gramaticais de um texto. Imagine que um treino com aplicação livre de golpes é como uma redação. Se não conhecer bem as regras gramaticais, não poderá escrever uma boa redação. Quem utiliza muito esse princípio também é Jigoro Kano, para explicar um pouco a questão do cara tem que saber um pouco a mais sobre o kata antes, antes para poder fazer o randori. O kata antigamente aqui no Brasil, o que era ensinado era o kata do Jujutsu. Até a chegada do professor Yoshio Kihara, que trouxe o verdadeiro kata do judô da Kodokan. Em 1956, ele chegou incumbido pelo Instituto Kodokan do Japão de implantar o kata, buscando separar definitivamente o judô do jujutsu, que até naquela época era muito conectado. Aí tem essa fotozinha aí, pessoal, que vem mostrando as dicas dele, relatando sobre a questão do kata. Algumas curiosidades dessa época, né? O primeiro regulamento de regras de competição no Brasil veio em 1936. Em 1940, eram empregadas as técnicas de chave de pé, de perna, que comprometiam o pescoço e a coluna vertical do praticante. As primeiras regras do judô internacionalizada pela Kodokan só veio em 1951. A criação da Confederação Brasileira de Judô teve, vamos dizer assim, o impacto da ajuda das federações de São Paulo e Rio de Janeiro, que foram extremamente importantes para essa criação. Vamos lá para o judô dos estados, né? Inicialmente, judô de São Paulo. É o principal judô até um dia desse, mas com o desenvolvimento já dos clubes esportivos, o judô de São Paulo teve uma quedazinha, mas ainda está ali entre os melhores do Brasil. Até porque há muito clube ainda está localizado em São Paulo. Existem poucos clubes que estão localizados em outros lugares. No Nordeste, no momento, não existe nenhum clube no âmbito de judô, né? Judô em São Paulo, vamos lá. Ele foi fundado, como tinha falado já antes, em 17 de abril de 58 e foi a primeira entidade, a primeira federação a ser fundada no Brasil. Teve como primeiro presidente o Dr. José Lúcio, que era aluno do mestre Ono. No Brasil, a primeira instituição organizada, ou seja, o primeiro clube, foi a Associação Budokan, que a partir de 1948 passou a realizar torneios anuais, com a presença de atletas seus filiados. Ou seja, antes da criação da federação, já existiam torneios que eram organizados pela Budokan. Como é que eram as competições em São Paulo, antigamente? Bom,
As cidades mais antigas que tiveram judô foram Campinas, Rio Claro, Araçatuba, Marília, Avaré. Nenhuma delas são a capital de São Paulo. Como era a parte interior e tinha pouco pessoas participando, o que era feito? Não existia seletiva, cada equipe poderia levar 2 atletas na mesma categoria. Só que, com o desenvolvimento do judô no local, aumento o número de professores de equipe, precisou ser feita a eliminatória, em que começaram a ser escolhidos os atletas de cada região e, numa competição principal, reunia esses atletas para ver quem eram os melhores dentro desses atletas. Ou seja, era feito um funil bem maior, né? Existia vários tipos de seletivo para chegar até o final. No judô no Rio de Janeiro, como foi? Teve início o judô nas colônias que tinha também japonesa, que era em Santa Cruz e Itaguaí. O professor Guino foi um dos primeiros professores no Rio de Janeiro, que ministrou aula desde 1938. Em 1950, ele criou a Associação Koshukai, que significa Escola Superior do Judô. E em 1950, algo que foi crucial na implantação do judô esportivo no Rio de Janeiro, foi o professor Augusto de Oliveira Cordeiro, o que futuramente foi presidente da Confederação Brasileira de Judô. Ele ensinava a modalidade com o nome de Jiu-Jitsu em Ipanema. Depois se mudou para Copacabana. Ele, com o tempo, ele percebeu e precisou viajar em São Paulo para assistir às competições que eram organizadas pela Budokan. E percebeu, assim, ficou encantado com as técnicas, a disciplina dos atletas, o respeito que era do local e achou interessante de pegar muita informação de lá e trazer para o Rio de Janeiro. Por isso que a gente fala que o professor Ogawa ajudou muito também na questão do Rio, no desenvolvimento da parte de competição. O professor Cordeiro e alguns grupos de pessoas dedicadas à causa do judô conseguiram a oficialização do esporte, cuja organização começou como um departamento subordinado à Federação Metropolitana de Pugilismo, que futuramente foi a Confederação Brasileira de Pugilismo. Depois, com a consolidação do judô no Rio de Janeiro, houve a institucionalização de cursos, aulas e exames de graduação, aonde, em 54, houve o primeiro Campeonato Brasileiro de Judô, sendo nesse mesmo ano o primeiro Campeonato Carioca. Em 62, houve a criação da Federação Carioca de Judô. Em 80, houve a primeira competição carioca feminina. E em 61, houve a criação da Associação dos Faixa Preta de Judô, que teve como direção o professor Masami Ogino. O que tinha essa associação, professor? Ela era que legitimava as faixas pretas dos lutadores de judô aqui no Brasil e, no caso, aí, nos estados, né? No caso aí da Associação de Faixa Preta do Rio de Janeiro. Em 1950, ainda no Rio, Nagashima Ogino também tinha como parceiro o professor Takeshi Ueda, que veio de São Paulo e montou sua academia na Academia Heiseikan, que inicialmente ficou no bairro da Cascadura. Em 1953, o professor Ueda tinha apenas 2 alunos japoneses, quando o terceiro aluno chegou, que foi o brasileiro Eni Wakari, que hoje é o Shihan. Vamos lá pelo judô no Rio Grande do Sul, aonde teve a primeira chegada do Conde Maeda. Em 1935, o professor Aloysio Bandeira de Mello, conhecido como professor Lorenzi, realizou demonstrações de luta diante das comemorações do centenário da Revolução Farroupilha. A criação do departamento de judô veio em 1960, na Federação Rio-Grandense de Pugilismo. A Federação Gaúcha só veio ser criada 9 anos depois, ou seja, 1969. Para ter um aumento de nível técnico do judô, o presidente da federação na época achou viável enviar vários atletas do estado do Rio Grande do Sul a ir para São Paulo treinar na academia do professor Ogal, ou seja, a Budokan. Isso fez com que os atletas pegassem um conhecimento e pudessem ajudar no desenvolvimento do Rio Grande do Sul, que hoje também é considerado como uma das potências no judô do país. Haja vista que temos João Derli, que já foi campeão mundial, temos Maria Aguiar, medalhista olímpica, temos um clube muito forte chamado Sojipa, que tudo destinado, tudo localizado nesse estado.
Vamos lá pelas ligas desportivas, que é um âmbito também interessante de ser relatado. Haja vista que muitas vezes tem umas contradições, dizendo que ela é ilegal, que é um trabalho que não pode ser feito, e pela lei é totalmente legal. E qual é essa lei, professor? Bom, houve a criação da Lei Pelé, a Lei 9.615, de 24 de março de 1998. Nela, institui as normas gerais sobre o desporto no Brasil. E dentro dessa lei, vem a liberdade de atuação das ligas desportivas no nosso país. Algo que é extremamente importante de iniciante, avançado, ler, saber e compreender, para até mesmo não ter uma interpretação errada, entendeu? Então a liga hoje é legal, tem muitos atletas aí participando de competições das ligas, tanto no nível municipal, estadual, nacional e até internacional. A liga é também um trabalho que ajuda o crescimento do judô no país. Haja visto que grande parte das ligas são do interior. Algo que o São Paulo fez e transformou com uma potência foi migrar para o interior. Buscar toda a população daquele local para treinar modalidades esportivas, que tem benefícios físicos, mentais e ajuda muito a questão da saúde. E as ligas têm esse importante papel, que além disso é um papel social. Trabalhar muito com crianças carentes, projetos sociais, tirar os jovens daquela visão da criminalidade, a questão das drogas, e levar ele para o desporto. Ok? Vamos lá, o judô feminino. É uma brilhante história, assim, que a gente tem que sempre relatar. E hoje o Brasil é potência reconhecido internacionalmente. Também tem parcela das mulheres. Haja vista que temos duas campeãs olímpicas do sexo feminino. Uma é Sara Menezes e a outra é Rafaela Silva. Atleta que é hoje a única judoca a ser campeã mundial e campeã olímpica. Vamos lá. Vamos falar na parte de cronológica, né? Em 1930, Maria Lenk foi a primeira brasileira e sul-americana a competir nos Jogos Olímpicos. Em 1932, o primeiro multi-evento feminino foi feito, onde houve a participação de diversas modalidades esportivas. Nesse mesmo ano, o periódico da Revista de Educação Física do Exército trouxe artigos que desaconselhavam algumas práticas esportivas pelas mulheres, como o caso das lutas e futebol. Em 1937, os artigos traziam a classificação das atividades físicas para mulheres em 3 categorias. Em primeiro lugar, os esportes deveriam ser contrariados e até mesmo abolidos. Isso é o caso de luta, levantamento de peso e futebol. O segundo grupo seriam os esportes que deveriam ser praticados mediante supervisão de treinador competente e acompanhamento médico, como o caso de remo, patinação e ciclismo. E a terceira categoria incluiria esportes que deveriam ser encorajados para ser feito pelas mulheres, como o caso de natação, voleibol e basquetebol. Em 1940, o decreto-lei sugerido pelo general Newton Cavalcante, que proibia a prática das modalidades de lutas judô, luta livre, jiu-jitsu, karatê, entre outros, como também o futebol, futebol de praia, o beisebol, o halterofilismo e o polo aquático, ser proibido a participação das mulheres. O Conselho Nacional Desportivo, no caso, ficou responsável de baixar as necessárias instruções às entidades desportivas do país. Ou seja, houve um decreto-lei que foi sugerido pelo general Newton Cavalcante, que indicou quais são os esportes que as mulheres poderiam fazer. E o Conselho Nacional de Desporto ficou responsável a verificar quais eles poderiam ou não poderiam ser feitos. Em 1949, nos Jogos da Primavera, houve também de novo a participação de mulheres. Neste caso, o Brasil não participou. Em 79, veio a legalização do judô feminino no Brasil, através do presidente Joaquim Mamed de Carvalho e Silva, que formou a primeira equipe de judô feminino no Brasil, que levou a disputar o Campeonato Sul-Americano de Judô em 1979, no Uruguai. Como foi esse evento? Bom, o Joaquim Mamed reuniu um grupo de mulheres,
escreveu elas, mas como se fosse homem, para ser caracterizado no Conselho Nacional do Esporte, como se fosse homem. Chegando lá do Uruguai, foi mostrado na realidade que eram mulheres, elas participaram, algumas conseguiram medalhas, trazendo assim a revolta do Conselho. Quando elas chegaram, entendeu? Houve um grande clamor da mídia e juntamente com as mulheres e as medalhas, e com isso houve a revogação desse decreto. Uma observação, né? O Brasil era o único país, para vocês terem noção, sul-americano, que não permitia naquela época a prática competitiva de judô para as mulheres. Então as mulheres já chegaram na competição já com um certo tipo de preparação menor do que as outras, porque já participaram de outros eventos já. Em 1979, 2 meses depois do Sul-Americano, que aconteceu no Uruguai, houve a revogação, a deliberação proibitiva, que permitia, assim, a prática de esportes ditos viris pelas mulheres. Ou seja, foi por conta do judô, do papel de Joaquim Mamed, que houve a revogação desse decreto. Quem fez parte dessa primeira equipe brasileira feminina? Houve a participação da Cristina, Kazuy Ueda, Ana Maria e Patrícia. Foi essas 4 aí guerreiras que participaram pela primeira vez, levaram pela primeira vez também o esporte feminino do Brasil no judô nas competições internacionais. Por fim, pessoal, antes de finalizar esse módulo do curso, eu quero indicar aos senhores esse livro. É um livro feito por mim, que traz, assim, tem mais de 200 perguntas aí, de regras, parte de esporte, curiosidade, parte técnica, parte de judô Kihon, um vasto número de assuntos que é relacionado ao judô, que está aí em forma de pergunta, que é extremamente importante para o praticante, ex-praticante, pessoas que têm interesse a desenvolver um melhor conhecimento da modalidade, a comprarem, a terem. Aí vem a situação, professor, eu compro aonde isso? Está no Hotmart. Está no Hotmart, está lá para vender essa obra aí, essa obra-prima que indico para todos. Entendeu? É uma importante ferramenta de absorção de conteúdo. Ou até mesmo dar até uma dica para os professores aqui e para os alunos. Brincadeira. A gente pode fazer um passo-repasse aqui através das perguntas e vamos avaliando o conhecimento dos alunos. Ou podemos tirar algumas perguntas dessa aí para botar na avaliação teórica. Entendeu? Então, indico esse livro aí para vocês melhorarem o conhecimento. Ok? Espero que tenham gostado. Ainda vai ter outro vídeo. E cada dia mais a gente está melhorando a questão do conhecimento e do conteúdo. Qualquer coisa, estou à disposição. No final do vídeo tem meu telefone, meu zap, tem meu Instagram que vocês podem perguntar. Qualquer coisa também, se tiver aí alguma dúvida e achar que não está conseguindo nem no telefone, nem pelo zap, pode mandar o comentário aí do vídeo. Peço também, se possível, inscrevam no canal, que, se Deus quiser, vai ser uma ponte muito boa para o trabalho do judô e até mesmo melhoria de conhecimento de vocês. Certo? Grande abraço e até o próximo vídeo.